Este bloco de encerramento do documentário A Arquitetura da Unidade analisa o que poderá ser a vida nos centros urbanos em função dos estilos de construção atuais e como as escolhas expressas nos conceitos arquitetônicos deverão influenciar a qualidade de vida. Você vai ver ainda no Cultura Mundo como esses fatores terão um grande peso nas possibilidades de intercâmbio e de relações harmoniosas entre os habitantes das cidades. Assista agora no Cultura Mundo. No futuro, templos barrais serão construídos em todas as aldeias, vilas e cidades, com o objetivo de marcar a universalidade e a abertura da fé a todos os povos, raças e classes sociais e reafirmar o propósito de servir aos seres humanos sem nenhuma distinção de espécie alguma. A contemplação da arquitetura dos templos barrais sugere uma pergunta: que tipo de cidade o ser humano deseja? Qual é o espaço urbano ideal para que ele viva em plenitude? É possível simplesmente os cidadãos de cada país se conformarem com projetos urbanísticos geradores de metrópoles em que o dinheiro e o poder econômico serão o centro incontestável de toda atividade humana? Ou eles terão condições de optar por espaços urbanos em que a busca da unidade, justiça e fraternidade será o símbolo visível e poderoso ao redor do qual deverão girar todos os desejos e aspirações da população? A construção dessas cidades, como os conceitos que as criaram, teve como fundamento reconhecidas teorias econômicas e políticas. Mas com o tempo ficou claro que haviam deixado de levar na devida conta os novos anseios e necessidades das populações em seus aspectos mais essenciais. Como as cidades construídas dessa maneira não refletiram a natureza espiritual e os sonhos de seus habitantes, essas populações passaram a sentir a angústia de serem obrigadas a viver em espaços com os quais não se identificavam. Numa tendência que se acentuou cada vez mais durante o século XX, agrupamentos humanos fundamentados em princípios meramente materialistas se tornaram verdadeiras prisões, numa contraposição clara ao sonhado espaço livre para o convívio e a troca de experiências. Além disso, a construção do espaço urbano passou a confrontar diretamente os limites da natureza, colocando os construtores das cidades como antagonistas do meio ambiente. A concepção arquitetônica dos templos barrais é um bom exemplo de oposição a esse modelo insatisfatório. Em cada um deles, o tom dominante do projeto é fazer o templo se incorporar às forças da natureza, fazendo com que ele possa literalmente brotar da própria paisagem. Por trás disso está a ideia de que, nesse espaço de integração e de riqueza, as diferenças entre os seres humanos encontrarão um ponto de harmonia que os levará a reconhecer a unidade do gênero humano e sua união em torno de um só Criador. O objetivo desse esforço é promover, conforme os ensinamentos das escrituras barrais, a unidade na diversidade. Acho que a inclusão de tantos símbolos diferentes é para fazer a pessoa parar e pensar sobre essa ideia de unidade religiosa e espiritual, a continuidade da busca do ser humano pela verdade. Essa experiência de ir a um lugar como este, parar e fazer uma pausa. Por isso, o silêncio é uma característica tão importante desses edifícios. Não há sermões ou discursos. É uma jornada pessoal e silenciosa. Muitos templos no passado se ergueram quase como um obstáculo, uma dura e tenebrosa via a percorrer entre a terra e o céu. No templo Bahá'í, o caminho é aberto e a proposta do vínculo direto do ser humano com a divindade tem uma de suas mais fortes expressões na luz zenital, que retira do local de oração qualquer conotação sombria ou opressora. Essa nova concepção se contrapõe à ideia comumente aceita de que o templo deixou de ser marco decisivo dentro do espaço urbano. A própria palavra
templo se deteriorou. Fala-se muito em templos de consumo. Não se pode esquecer que consumo contém a ideia de queima, destruição. E ainda, no mundo materialista, o resultado do encontro das pessoas passou a ser mera e simplesmente a troca de mercadorias, com o consequente esvaziamento da noção de convívio humano. As linhas dos templos barrais são projetadas para restabelecer esse elo perdido. A Casa de Oração é uma das instituições mais vitais do mundo, nas palavras de Shoghi Effendi, guardião da fé Bahá'í de 1921 a 1957. Segundo ele, o templo é o exemplo mais tangível da integração entre a prática religiosa e o serviço à comunidade. Um dos fundamentos principais da fé Bahá'í é espalhar esses locais de culto por toda parte, sempre com a ideia principal de que qualquer construção, seja ela um templo ou qualquer outro edifício, deve ser erguida com o objetivo de proporcionar à humanidade um local de encontro que conduza à unidade e à fraternidade entre seres humanos. A simples presença de pessoas dentro de um templo é reflexo da predisposição para a unidade em que se baseiam as grandes religiões e de sua missão principal, que é revelar que Deus é um só para todos os habitantes do planeta. Igreja, é bom lembrar, vem do grego eklésia e significa assembleia, ponto de reunião. Desde os templos das civilizações mais antigas até os monumentos religiosos construídos agora, a função dos templos é promover paz e harmonia. A reflexão sobre a vida e a morte, as tribulações que acompanham o caminho daquele que busca a verdade, todas as dores da transformação levam a um lugar onde o desejo da transcendência pode se materializar. A simples visão do templo abre o caminho para essa aspiração natural de todos os seres humanos.